Mas, ou seja, cara, o pessoal tá cada vez mais maluco, né? E hoje em dia a gente não pode nem elogiar nem nada do gênero, né? Que eu fui fazer um pequeno elogio em um site aí de pessoal assim meio de esquerda, coisa parecida, né? Fui elogiar, olha, parabéns, porque, olha, uma passada de pano excelente. Eu fui lá elogiar na bondade, sem mais intenções, nem nada do gênero, e o pessoal caiu de pau. Incrível, incrível, incrível. Tava me chamando de extrema direita. Extrema direita. Você é da extrema direita. O negócio tá complicado, mano. Sem comentários simples assim, o pessoal já quer me prender. Imagina tu sendo humorista do Brasil. Pelo amor de Deus, acabou tudo, acabou tudo. E uma coisa interessante, por exemplo, é o Rafinha Bastos, que devido a esse problema de ele não é uma pessoa assim tão quista, né? E devido a esse problema dele aí com humor e tal, o pessoal meio que diminuiu o alcance dele, ele não tá fazendo algumas coisas. E ele também não é uma pessoa benquista pelo outro lado do humor, né? Tem umas tretas aí do passado com outro humorista e tudo mais. Mas mesmo assim o cara fez uma coisa bem interessante. Ele saiu do Brasil e conseguiu fazer sucesso no exterior. É, onde conseguindo um espaço bem grande, o contrário do que aconteceria aqui no Brasil, né? E com um humor mais ácido, mais pesado. É bastante interessante esse tipo de coisa, né? Enquanto eu tava ouvindo um podcast de um cara, de uns caras do humor falando que enquanto alguns humoristas mais de extremos, mais pesados, tem série na Netflix, tem show na Netflix colocado, aqui no Brasil você não tem o mesmo. E realmente eu sinto muito, muito, muito falta de humor mais pesado, mais assim, bem mais assim que o pessoal fala complicado. Porque no final de contas é humor, não é nada mais além do que isso. Por exemplo, eu tava vendo aquele. Me recomendaram um canal chamado Coquetel. Eu tava vendo ele e durante essa minha vista desse canal, eu acabei encontrando outro canal reclamando deles por causa desse humor mais pesado dele, extremo, que o pessoal já tava comparando que seria um insulto, coisa parecida. E o cara viu o show dele, o vídeo dele, assim, com a cara totalmente fechada, como se o cara tivesse lá declarando ódio a não sei quem, coisa parecida. Ele tava mesmo, mas de forma de humorada. Pra você ver como o humor está bem complicado aqui no Brasil. E às vezes é melhor você sair pra resolver algumas coisas, né? Pelo menos ganhar seu dinheiro sem tantos problemas. Porque em alguns outros países a coisa é mais livre, teoricamente. Eu já vi um show nos Estados Unidos de pessoas reclamando no público, assim, gritando, dizendo que a pessoa era ruim, coisa parecida, mas sabe como é? Humor. E o show continua, as pessoas continuam famosas, isso é um problema, recebendo patrocínios e tudo mais. Mas aqui no Brasil é outra história, mano. O pessoal aqui é só lacração, e lacração tá indo até pras leis, está dentro do judiciário e tudo quanto é lugar possível, né? Então é uma coisa muito complicada e é difícil você retirar isso aqui do Brasil sem ter uma luta bem grande. Por exemplo, uma coisa que eu achei interessante, eu fiz um vídeo aqui sobre o Luan Gameplay e a Giromba do Escrito. E falando da questão do humor sendo cerceado, né? Aquele humor sendo. Você não pode ter um humor extremo e tudo mais, e que você acaba confrontando outras regiões do público. E esse outro público pode querer cancelar o Luan um dia ou outro. E um dia desses o Luan pegou e fez a revolução, um marco histórico pro canal dele. Começou a banir gente. Porque uma pessoa foi avacalhar lá com alguém que tinha morrido da família como é o nome do cara? Ronaldinho, se eu não me engano. Célio. E tudo certo, né? Você pensa, pô, tá exagerando, né? Mexendo com a família. E ao mesmo tempo, ele não ficou só nisso. Ele expandiu um pouco mais o banimento dele para outras questões do chat dele também. E esse negócio que ele fez cai por terra aquele argumento que ele falava sempre que ele não conseguia controlar o chat ou coisa parecida, né? É bastante interessante essa questão. Ele dizia que o chat era tóxico, ele não podia controlar, mas agora que ele está ganhando um pouco mais de relevância,
tá tendo uns amiguinhos mais lacradores por aí, falaram, faz com o pessoal lá da comunidade, falaram que ele tinha uns amiguinhos mais lacradores, então tá modificando. Em vez de ele sofrer resistência e reduzir o público dele, ele tá aumentando. Tá certo ele. Vai ganhar dinheiro, tem que manter a família. Mas é bastante interessante do ponto de vista do humor. Que o humor tem limites até quando você começa a ganhar mais inscritos, ter mais relevância, coisa parecida. E aqui no Brasil, o humor é bastante restrito. Tu vê, por exemplo, essas pessoas como Léo Lins ou coisa parecida, que agora o humor dele está se restringindo basicamente a shows. Ele não pode mais fazer muita coisa na internet sem fazer o Ministério Público agir ou coisa parecida, né? Sendo que é um humor dele que é inclusivo, não é exclusivo. Muito interessante essa questão. O Brasil está indo para um cerceamento de liberdade bastante forte nessa questão de humor. E o humor, como o cara falou, algumas pessoas falam, é teatro. As pessoas estão fingindo que estão fazendo um personagem lá, estão tirando graça de algumas coisas. E com a autorização dos outros também, as pessoas que eles tiram graça até no local também aceitam a brincadeira e tudo mais. Acho muito, muito, muito interessante. E é isso basicamente. O Brasil tá muito estranho e o humor tá proibido e você brincar com as coisas também. Agora eu sou de extrema direita, sendo que eu sempre fui de centro. Eu não gosto de nenhum político. Amém. Acho que tá certo, cara.